Você já ouviu falar sobre as 5 extinções em massa? A quinta é a mais famosa, é aquela que extinguiu os dinossauros. Mas você sabia que antes dessa já haviam ocorrido outras 4 extinções em massa? E por que será que estão falando sobre a 6ª extinção em massa? Será que é possível mesmo que ocorra outra? A verdade é que é possível sim, e já pode estar acontecendo. Fica aqui com a gente, e nesse vídeo vamos te trazer tudo sobre as extinções em massa que já ocorreram. E a 6ª, que pode estar acontecendo agora. Logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos ao canal Planeta Desconhecido. Hoje, o assunto é sobre as 5 extinções em massa que já ocorreram no nosso planeta e também sobre uma possível 6ª que pode estar acontecendo agora. Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no curtir. Pra gente que tá começando aqui no YouTube, isso ajuda demais. Galera, vocês precisam conhecer a loja Going Gift. Lá, vocês encontram diversos produtos e com ótimos preços. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site. Aproveita e confere lá. Bora pro vídeo. O nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E nesse período, a Terra já passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa. E é provável que estejamos passando pela 6ª nesse período que estamos vivendo. Para entender o que realmente está acontecendo, a gente precisa primeiro entender o que é uma extinção em massa. A média normal de extinção das espécies é de 0,1 a 1 espécie para cada 10 mil espécies a cada período de 100 anos. Mas em pelo menos 6 episódios ao longo das eras, essa taxa ficou muito acima do considerado normal. Basicamente, um evento de extinção em massa acontece quando as espécies que habitam o planeta desaparecem muito mais rápido do que são substituídas. Isso acontece quando mais ou menos 75% dos seres vivos do mundo são extintos em um curto período de tempo geológico. Esse curto período não é tão curto assim. Um curto período em um tempo geológico se refere a pouco menos de 3 milhões de anos. A verdade é que 98% dos seres vivos que já habitaram o nosso planeta não existem mais. Primeira extinção. A primeira extinção aconteceu há 440 milhões de anos, na transição entre os períodos Ordoviciano e Siluriano. Naquela era, o planeta vivia um momento de progresso, onde as espécies, principalmente os animais marinhos, apresentavam um crescimento constante. Nessa época surgiram também as primeiras plantas terrestres. Mas quando aconteceu o evento cataclísmico, a maior parte de tudo isso que citamos simplesmente desapareceu. Cerca de 85% das espécies que habitavam o planeta naquela era foram extintas, especialmente de pequenos seres marinhos invertebrados. Os cientistas apontam para pelo menos 4 possíveis causas para essa grande catástrofe, que são a movimentação dos continentes em direção ao Polo Sul, as quedas de temperaturas, a formação de glaciares e a redução de nível dos mares, dos quais naquela época boa parte da vida dependia. Segunda extinção. A segunda grande extinção aconteceu no período Devoniano, entre 370 e 360 milhões de anos atrás, cerca de 75 milhões de anos depois da primeira. Estima-se que aproximadamente 80% das espécies da Terra foram extintas nessa segunda extinção. Naquela época, o mundo era povoado por peixes primitivos. Também surgiram naquela época os primeiros vertebrados terrestres, com 4 membros, e também os insetos, além de diversas plantas. Não existe um consenso sobre os motivos por trás dessa extinção em massa, mas as evidências apontam causas que incluem mudanças climáticas e eventos geológicos, como um aumento e diminuição no nível dos oceanos, aumentos e reduções da temperatura e uma queda na concentração de oxigênio na atmosfera. Alguns cientistas também teorizam sobre os possíveis impactos de meteoritos e cometas que poderiam ter influenciado nessas alterações ambientais. Terceira extinção. A terceira extinção, conhecida também como a Grande Morte, ocorreu há 250 milhões de anos no período Permiano. E essa foi a pior e mais devastadora entre as 5 extinções. Estima-se que mais de 95% dos seres desapareceram nesse evento. Essa extinção também está relacionada às mudanças climáticas. De acordo com os estudos, erupções vulcânicas, o aquecimento do clima, o aumento da acidez dos oceanos e a movimentação entre os continentes tenham sido as principais causas para essa catástrofe sem precedentes. Quarta extinção. A quarta extinção ocorreu entre os períodos Triássico e Jurássico, há cerca de 201 milhões de anos. O Triássico ficou marcado pelo surgimento de diversas espécies, como os pterossauros, que eram répteis voadores, e também os primeiros dinossauros. Nessa época, surgiram também os crocodilos, tartarugas, os sapos e os primeiros mamíferos, além dos corais nos oceanos e também os primeiros tubarões. A vegetação nessa época era dominada por plantas, como pinheiros e samambaias.
Conforme os estudos, a principal causa para a quarta extinção foi a separação do supercontinente Pangeia. Esse supercontinente era basicamente a união de todos os 6 continentes que conhecemos hoje, em apenas um continente gigantesco. Essa separação do Pangeia resultou no aumento do dióxido de carbono na atmosfera. Deixou também os oceanos mais ácidos e fez com que diversos vulcões entrassem em erupção. Os cálculos realizados apontam que pelo menos 75% das espécies desapareceram nessa época. As espécies que resistiram a essa extinção acabaram encontrando um terreno fértil para prosperar pelos próximos milhões de anos, como foi o caso dos dinossauros. Já aproveita e comenta aqui embaixo se vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo sobre o supercontinente Pangeia. Quinta extinção. A quinta e última extinção em massa é a mais famosa de todas, que foi a extinção dos dinossauros. Essa extinção ocorreu no período Cretáceo, há aproximadamente 65 milhões de anos. Estima-se que cerca de 80% das espécies sumiram nesse momento. A hipótese mais aceita desse fenômeno é a queda de um asteroide. Muito provavelmente, esse asteroide atingiu a península de Yucatán, território que atualmente pertence ao México. Acredita-se que o impacto desse asteroide desencadeou uma série de catástrofes climáticas que tornaram insustentável a maior parte da vida no planeta, como poeira e diminuição da luz solar, morte das plantas, redução de oxigênio, chuvas ácidas, atividade vulcânica e tsunamis. Apenas os animais pequenos, que necessitavam de poucos recursos, sobreviveram a essa catástrofe. Com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos e as aves que conseguiram sobreviver a esse evento puderam prosperar, até chegarem aos dias atuais. A sexta extinção em massa. Muitos cientistas defendem que atualmente estamos passando pela sexta extinção em massa. Diferentemente das 5 anteriores, a causa dessa seria a própria espécie que habita o planeta, ou seja, nós humanos. Usando como base a taxa de extinção de espécies considerada normal, aquela que citamos no início do vídeo, em que a extinção é de 0,1 a 1 espécie por cada 10.000 espécies a cada 100 anos, de acordo com os cálculos realizados, a taxa de extinção em nosso planeta está entre 100 e 1000 vezes mais acelerada desde o surgimento da raça humana. O fato é que há centenas de anos nós vivemos utilizando os recursos naturais do nosso planeta de forma totalmente desenfreada. E a verdade é que apenas há poucos anos começamos a pensar realmente sobre o assunto e a tomar certas medidas para tentar evitar que se esgotem definitivamente os recursos. Atualmente, estima-se que nós, seres humanos, já transformamos mais de 70% das superfícies terrestres. E apesar de estarmos cientes sobre os impactos negativos que causamos diariamente no nosso planeta, nenhuma das medidas realizadas até o momento realmente gerou algum efeito significativo para a recuperação do planeta. Galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no curtir, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Pra gente que está começando aqui no YouTube, isso ajuda demais. E já aproveita e comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades você já sabia e qual foi a que mais te surpreendeu. Eu vou deixar também fixado aqui na descrição do vídeo os links dos nossos parceiros. Então dá uma conferida, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. É isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima. Fui!